Vamos lá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu quero entrar, pessoal, num terreno da literatura, né? Para depois falar sobre poesia, ok? Pessoal, literatura, tá? O que vem a ser a literatura? A literatura, pessoal, é a manifestação artística do ser humano, tá? Pessoal, manifestação artística eu posso comparar como, por exemplo, a música, a dança, né? A fotografia, tá? Então, a literatura ela está nesse mesmo conjunto, pessoal, de manifestações artísticas produzidas pelo ser humano, tá? Ela representa, pessoal, a comunicação, é a arte das palavras, a arte de trabalhar as palavras, tá? As palavras como um instrumento de comunicação e interação social, certo? E a literatura, pessoal, ela cumpre um papel, né? Que é o de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade, tá? Então, pessoal, desde os primórdios, desde a descoberta da escrita, tá? O ser humano, ele produz literatura, tá? Por quê, pessoal? Tudo que nós conhecemos hoje, tá? Enquanto conhecimento, né? Foi produzido por pessoas lá de trás, né? Pessoas do passado, né? Então nós temos conhecimentos gigantescos, tá? Conhecimentos que uma vida toda nossa não vai ser possível de poder absorver, tá? Então, graças à literatura, isso é possível, pessoal. Porque ó, desde antes da descoberta da escrita, né? Podemos dizer lá por volta de 3.500 a.C., quando foi descoberta a escrita, né? A cultura ela era transmitida de maneira oral, né? As sociedades elas transmitiam a cultura de maneira oral, ou seja, pela fala, pela contação de história, né? Até então não se tinha o hábito de escrever, então tudo que se sabia, pessoal, era passado de maneira oral, né? De geração para geração. E nesse passar de maneira oral, pessoal, muita coisa se perdia, porque é claro, o que eu ouço de uma pessoa dificilmente eu vou conseguir transmitir da maneira que eu ouvi. Então acaba indo se perdendo no decorrer do caminho, tá? Daí quando surge a escrita lá em 3.500 a.C., pessoal, as coisas começam a ser registradas, né? Registradas. Daí há a possibilidade de você, no caso, não se perder as coisas, né? Então essa que é a importância da literatura, né? Toda a nossa cultura ela é baseada na escrita, tá? Toda a nossa cultura é baseada na escrita do que nós lemos ou daquilo que nós produzimos, porque nós também produzimos literatura, certo? E eu posso produzir literatura, eu posso escrever, tá? E o meu escrito ficar para a posteridade, tá? Então nós, enquanto seres humanos, pessoal, nós temos a capacidade e o privilégio, tá? De expressar por escrito tudo aquilo que nós sentimos e sabemos, tá? Isso é uma fonte muito importante para a continuação, né? Continuação da espécie, né? Continuação da espécie é muito importante. Essa capacidade que nós temos, que nos difere de outros animais, né? Então, pessoal, eu quis passar esse breve resumo sobre literatura, né? Que é uma coisa muito difícil de se definir, né? Porque é uma manifestação artística. Literatura é uma manifestação artística, tá? No mesmo rol da música, da dança, da fotografia, da escultura, enfim, tá? Daí, pessoal, eu quero entrar no gênero nosso, poema, tá? Vamos começar a estudar poema, tá? Poema, pessoal, ele é uma obra literária de ficção, ou seja, não pertence ao campo da realidade, né? E pertence ao gênero poesia, cuja apresentação ela pode surgir em forma de versos fixos, aqueles versos que têm rimas no final, ou versos livres, aqueles versos que não possuem rima, certo? Qual a finalidade, pessoal, do poema? A sua finalidade ela é basicamente o quê? Manifestar na pessoa que lê sentimento e emoção, tá? Nós, quando lemos um poema, pessoal, nós temos a capacidade de
de quê? De aflorar o que? Um sentimento na gente, né? Isso é coisa do ser humano, tá? Quando você lê um poema, pessoal, dependendo do seu estado de espírito, você vai absorver de uma forma ou de outra aquele poema, tá? Então o poema ele tem a finalidade do quê? De manifestar na pessoa que lê a emoção, tá? Geralmente, pessoal, os poemas eles apresentam formas de versos e estrofes com rima e ritmo, tá? Vou falar mais pra frente sobre versos e estrofes, tá? Enfim, a sua principal característica enquanto poema é a organização em versos e estrofes, tá? Agora vamos lá. Pessoal, dentro da organização poema, pessoal, o verso, eu defino ele como o quê? Como a linha do poema, tá? Cada linha do poema eu defino como verso, tá? Se ele tiver 20 linhas, ele vai ter 20 versos. Tá? Por isso que é importante, pessoal, eu respeitar quando eu vou escrever aquelas linhas, tá? Não é porque sobrou espaço aqui que eu vou continuar aqui, não, eu vou respeitar. Na composição poema, pessoal, eu respeito as linhas, os versos, tá? Porque ele não é um texto em prosa, ok? Já, pessoal, a estrofe dentro do poema, pessoal, ele é o conjunto de versos, tá? E mais comum é eu ter o quê? Eu ter 3 versos, pula uma linha, 3 versos, pula uma linha, ou 4 versos, pula uma linha, 4 versos, tá? E aí, pessoal, eu trabalho muitas vezes as rimas, tá? As rimas vêm naquelas palavras finais, tá? Aí vocês podem perceber o que? Lendo o poema, tá? No exercício que eu vou passar, vocês vão perceber esse esquema de versos e estrofes e rimas, ok? Tá? Então, pessoal, o poema ele é uma obra literária em verso ou não, em que há poesia. Já a poesia, ela é a arte de criar imagens e sugerir emoções. Tá? Então, poesia é a arte, poema é a obra literária, certo? Ok? Temos diversos autores na língua portuguesa, pessoal, que escreveram poesias, tá? Temos os grandes autores, pessoal. Então, estou pensando, pessoal, na língua portuguesa desde o século XV, tá? Então, eu venho com Luís Vaz de Camões, que é o nosso principal poeta da língua portuguesa, tá? Que vocês vão ter a oportunidade de estudar melhor no ensino médio, tá? Ele tem poesias muito lindas, tá? Que inclusive muitos músicos, né? Já utilizaram versos dele para compor música, tá? Então, Luís Vaz de Camões, século XV, tá? E vindo aqui para o Brasil, pessoal, eu tenho 2 específicos, tá? Que eu gosto muito, que eu estudei na faculdade, tá? Um deles é o Castro Alves, tá? Que é conhecido como poeta dos escravos, tá? Ele escreveu no século XIX, tá? Tem poesias muito lindas, poesias abolicionistas, tá? Futuramente eu vou declamar algumas aí para que vocês possam ter conhecimento. E mais para a atualidade, século XX, eu tenho Manuel Bandeira, que é um grande poeta brasileiro, que escreveu no século XX, não muito tempo atrás, tá? Ambos os dois não são mais vivos, tá? Na atualidade mesmo, eu não tenho como citar assim, algum escritor de poesia, tá? Que eu admire, tá? Eu admiro mais os mais antigos, que não estão vivos mais, tá? Que foram os que eu estudei, tá? E os que eu leio até hoje. Enfim, pessoal, poesia é isso aí, pessoal. Ela é a obra literária de ficção, tá? Que tem como finalidade o quê? Despertar e manifestar a emoção, o sentimento da pessoa, tá? E para fechar, pessoal, eu não leio uma poesia, pessoal, como eu leio um texto em prosa, tá, pessoal? Quando eu vou ler uma poesia, pessoal, eu tenho que colocar sentimento nela, tá? Eu tenho que ter atenção à minha entoação, tá? Por quê, pessoal? Porque eu tenho que pronunciar as rimas, pessoal. Eu tenho que respeitar a distância de uma estrofe para a outra, tá? Então, ler poesia, pessoal, não é fácil, tá? Por quê? Porque eu tenho que garantir que a pessoa que vai ler, a pessoa que vai me ouvir, que ela vai ter tendo que o espaço para poder sentir, pessoal, sentir aquilo que a poesia quer passar, tá? E fechando, pessoal, quando eu falo de poesia também, eu tenho a questão do eu lírico, pessoal. O eu lírico, pessoal, é aquela pessoa que fala dentro do poema, tá? Não é o autor, é o personagem do poema, tá? Da mesma forma, pessoal, que uma narrativa tem um personagem, um poema, ele tem o eu lírico, que é aquela pessoa que conversa com o leitor, tá? Então, pessoal, muitos termos dos quais eu falei aqui, tá? Vocês vão estar tendo conhecimento no ensino médio, tá?
Tá? Mas isso aí, pessoal, poesia é um gênero muito importante, tá? Um abraço para vocês e boa atividade.